Fala, meus amigos. Aqui falando Rodrigo Machado, médico infectologista. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a leptospirose. Devido às enchentes aqui no Rio Grande do Sul, estamos tendo um aumento bem importante, bem expressivo dos casos. Queria conversar com vocês então. A leptospirose é uma doença bacteriana transmitida por uma espiroqueta, uma bactéria que tem o formato de um ponto de interrogação. Podem ver aqui em cima a imagem, mas como que é o formato da leptospira, Leptospira interrogans, uma bactéria do grupo das espiroquetas. A leptospirose é uma doença que ela é onipresente, ela tem no mundo inteiro. Digamos que é a zoonose mais bem distribuída no globo. É uma doença associada hum, a catástrofes, enchentes, terremotos, grandes alagamentos, associada também a atividades recreativas, pessoas que vão para o campo, vão para o mato, acabam nadando em rios, acabam andando descalço, associados a algumas profissões como plantadores de arroz, que acabam colhendo arroz, médicos veterinários também pelo contato com os animais, né? A leptospirose ela é uma zoonose, né? Jardinagem, caiaque, mountain bike, trekking, trabalhadores de esgoto, militares, né? Algumas profissões têm um risco maior de leptospirose. E os surtos a gente tem em situações específicas de catástrofes ambientais, como as enchentes agora aqui no sul, como terremotos, como eu já falei, né? A bactéria leptospirose ela vive em animais, geralmente vive em mamíferos, gatos, cães, cavalos, gado, por exemplo, né? Acaba vivendo nesses animais. E nos ratos, nos roedores, a bactéria leptospirose, ela não causa dano, né? Por exemplo, cães, gatos, se pegam leptospirose, provavelmente eles podem evoluir a óbito. Tanto que tem vacinação para cães, para animais domésticos, para leptospirose. Os ratos, especialmente os ratos silvestres, os ratos urbanos, eles acabam se contaminando com a bactéria da leptospirose, não desenvolvem doença alguma e ficam a sua vida inteira eliminando a leptospira na urina. Por isso que o rato é um grande problema. O rato se contamina uma vez, fica bem, não fica doente, não tem nada e sua vida inteira vai estar eliminando essa bactéria. No solo, então o solo com urina de rato é um solo contaminado, nos esgotos, e aí com as enchentes, com os vazamentos, essa água transborda e acaba contaminando o ambiente com a leptospirose. Para ter essa transmissão, né, um, a bactéria tem que entrar no organismo através ela tem contato com a pele, né? Então tem que ser uma pele que esteja não íntegra, uma pele com cortes, ferimentos, né? Às vezes até microcortes, assim, cortes, lesões imperceptíveis ao olho humano, já pode ser suficiente para transmitir a bactéria, ou contato com membranas mucosas ou as conjuntivas. Por exemplo, fiquei com água nas enchentes, fiquei com água acima da minha cintura. Vai ter contato com a mucosa da região genital, vai ter contato com a mucosa da região anal, a água, e uma transmissão é viável, né? Embebi água, tive contato com água com os olhos, mergulhei na água, também transmissão de alto risco. Na perna, nos pés, se tu não tem lesão, tá com a pele íntegra, a transmissão não se faz viável, mas muitas vezes temos microlesões, microfissuras, lesõezinhas no canto das unhas, as micoses, as freiras, né, que a gente tem entre os dedos, na região do pé também. Então qualquer coisa, qualquer ferimento, por mais imperceptível que seja, pode viabilizar a transmissão da leptospira. A leptospira é uma doença que geralmente tem uma evolução benigna, né? O espectro da doença é muito variável. Temos casos leves, como uma gripezinha, uma febrícula, que tu vai ter uma virose. Acordei um dia com 38 de febre, um pouquinho de dor nas costas, dor nas pernas, uma tossezinha, um mal-estar. No outro dia eu já estou melhor, zerei, estou zerado. Pode ser leptospirose. Pode não ter sintoma algum, ter uma doença assintomática sem ter sintoma, ou tu pode ter um quadro extremamente grave, evoluindo com insuficiência hepática, insuficiência renal, hemorragia pulmonar, uma doença extremamente grave que tu vai ter uma evolução inexoravelmente fatal. A leptospirose, então,
é um quadro clínico extremamente variado, né? A gente divide a leptospirose em duas categorias de doença: a leptospirose anictérica, que é sem icterícia, e a leptospirose ictérica, que icterícia. Icterícia é aquele amarelão do olho, amarelão da pele, xixi cor de Coca-Cola, com o aumento das bilirrubinas, né, por uma falência, um problema no fígado que a doença causa. A leptospirose nictérica é uma doença que tu vai começar com um quadro febril, assim, leve, que pode ser desde um quadro leve até um quadro bem sintomático, com febre bem alta, muita mialgia, né, que é dor muscular. Essa doença ela dá uma mialgia bem característica, uma mialgia muito mais expressiva na região das pernas, na região das panturrilhas, né, na batata da perna, nas coxas e na região lombar. Então, uma doença febril com muita dor muscular, especialmente em membro inferior, panturrilhas. Se o paciente teve exposição epidemiológica, exposição ocupacional, pensar bastante em leptospirose. Outras poucas doenças acabam ocasionando isso. Essa mialgia em membro inferior tão expressiva. A leptospirose tem também um sinal bem comum que é uma sufusão conjuntival. Vocês podem ver a imagem aqui em cima desse paciente com os olhos avermelhados, né? A leptospirose, junto com a febre, ela cursa com um vermelhão, uma hiperemia no olho, tá? Uma sufusão na conjuntiva, sem prurido, sem secreção, sem saída de pus, que diferencia isso de uma conjuntivite, né? Mas com uma sufusão conjuntival, assim. Não tem, agora que eu estou me lembrando, uma outra doença infecciosa que curse com isso assim no primeiro dia de febre. Então, em torno de 70, 80% dos pacientes com leptospirose vão ter essa sufusão conjuntival. Isso, juntando com uma exposição epidemiológica, pode ser um bom diferencial para tu firmar, pensar nessa hipótese diagnóstica e tratar. E temos daí a leptospirose, geralmente os sintomas vão começar em média de 5 a 14 dias após a contaminação, após a exposição, né? Mas o período de incubação na literatura está descrito de 2 a 30 dias, mas a média é 5 a 14. Então, teve exposição epidemiológica, em média de 5 a 2 semanas, de 5 dias a 14 dias, tu vai começar com os sintomas. Então, tem que linkar a exposição epidemiológica com os sintomas, a dor especialmente na região das panturrilhas e lombar, dor de cabeça, febre, pode ter diarreia, pode ter vômito, pode ter náusea, pode ter uma tosse seca, mas isso não é tão comum, assim, em torno de 25 a 30% dos casos tem isso. Uma minoria de pacientes, tá, infortunados e coitados que estão na leptospirose nictérica, digamos que menos de 1% dos pacientes podem desenvolver hemorragia pulmonar maciça, ou veolite hemorrágica por acometimento pulmonar. E esses doentes têm uma taxa de letalidade de até 70%. É um quadro gravíssimo, tá? Com alta taxa de letalidade. E eu, particularmente, nunca vi nenhum paciente que evoluiu com hemorragia pulmonar com leptospirose sair. Então, um número bem pequeno de pacientes na leptospirose nictérica, né, um índice menor que 1%, acaba desenvolvendo hemorragia pulmonar. E dos pacientes com leptospirose sintomática, tá? Em torno de 5 a 10% acabam desenvolvendo a leptospirose ictérica, que também é conhecida como síndrome de Vai, tá bem? É a leptospirose grave com uma taxa de letalidade que cursa de 5 a 15% em média, tá bem? É uma doença multissistêmica rapidamente progressiva, tá bem? Que ela tem um acometimento renal, tu cursa com uma insuficiência renal aguda, que pode ser oligúrica ou anúrica, tá bem? Com insuficiência hepática, tá? Tu vai ter aumento de TGO e TGP e elevação de bilirrubinas até níveis estratosféricos. Podemos ter as bilirrubinas em até 60 miligrama por decilitro, de 60 a 80 miligramas de decilitro, algumas séries relatam isso, que é muito elevado. A leptospirose também ela pode cursar com miocardite, tá? Tu vai ter alterações no eletrocardiograma, então tu vai ter cometimento hepático, cometimento renal, que é a marca da doença, uma insuficiência renal oligoanúrica, com
hipocalemia ou normocalemia, geralmente a gente vê o potássio elevado no paciente em insuficiência renal, na leptospirose, a gente tem uma hipo, uma normocalemia, um potássio abaixo do normal ou normal, tá? Bem uma característica particularmente única desta enfermidade infecciosa. Tu vai ter miocardite também. E fenômenos hemorrágicos, tá? Tu pode ter coagulação intravascular disseminada e também a leptospirose ictérica tem bem mais chance de evoluir para hemorragia pulmonar, evoluir para bolite hemorrágica e, novamente, todo paciente que apresenta bolite hemorrágica na leptospirose tem uma taxa de mortalidade maior que 50%. Ou seja, é cara e coroa, um a cada dois acabam evoluindo para o óbito. Tá? A fusão conjuntival também é comum na síndrome de Vai, porém tu vai ter o olho vai ficar num aspecto mais alaranjado, porque tu vai estar ictérico e vai ter o vermelho ali da sufusão conjuntival. É bem interessante, tá bem? É uma doença que, então, pode ter um curso benigno, que é a grande maioria, ou evoluir com uma doença extremamente grave. A leptospirose, tanto a ictérica quanto a não ictérica, se divide em fase bacterêmica e fase imune. A fase bacterêmica é em torno da primeira semana de doença, que tu vai ter mialgia, febre, calafrio, dor lombar, dor nas panturrilhas, elevação de CPK, tosse seca, mal-estar. Daí passa a parte bacterêmica, e tu vai ter a fase imune, que daí é os fenômenos imunológicos que levam a leptospirose a poder botar a vida em xeque. Daí temos, nesses casos, a meningite asséptica, que é uma meningite de evolução benigna, tá? Não é uma meningite grave, com leptospirose cursa. A miocardite, a insuficiência renal aguda, a elevação das bilirrubinas. Podemos ter rabdomiólise, a elevação de CPK em níveis extremamente altos nesta fase. E também a gente pode ter a hemorragia pulmonar, né, que é um quadro daí deveras grave, como já falamos, uma letalidade maior do que 50%, tá bem? Pode ser feito das seguintes formas, tá bem? Tu pode pedir uma amostra de sangue com um PCR específico para leptospira, que isso é nos principais, nos maiores laboratórios a gente tem esse teste, mas não é um teste que vai ter em larga escala, não vai ter em grupos e não vai ter em postos de saúde do Sistema Básico de Saúde, do SUS. Temos a sorologia, que esse sim é o nosso teste padrão, que a gente acaba fazendo diagnóstico, que é um teste amplamente disponível que tem nas prefeituras dos municípios também. A sorologia tem que ser coletada a partir do 7º dia de febre, tá? Começou a febre, começou os sintomas, aí sim tu pode acabar coletando a sorologia para leptospira. Também a gente pode fazer um PCR do líquor dos pacientes com meningite asséptica. Provavelmente esse PCR vem positivo também, mas também o PCR para sangue ou para líquor é um exame pouco disponível, né? Somente nos melhores centros tu vai ter. Daí para guia de ensino, o exame padrão mesmo que a gente tem vai ser a sorologia, tá bem? IgG e IgM para leptospira. A partir do 7º dia de sintomas tu pode coletar. Então, é uma doença grave, tá? Que boa parte dos casos é pouco sintomática ou sintomas leves, que é a leptospirose anictérica, que tu vai ter 7 dias de sintomas, uma doença febril específica vai melhorar. Poucos indivíduos que fazem leptospirose anictérica vão ter uma fase imune pronunciada, daí tu pode ter uma meningite asséptica, retorno da febre, mas também geralmente tem evolução boa, não tem evolução grave. Um número ínfimo apresenta a hemorragia pulmonar, né, da leptospirose nictérica. E temos a leptospirose ictérica, que em torno de 10% dos indivíduos infectados vão ter esta doença, né, de 5 a 15% dos indivíduos vão ter a leptospirose ictérica, que também é chamada de síndrome de Vai, né, com uma taxa de letalidade de 5 a 15%. Também é uma doença bem grave que é realizada os seus sintomas, seus eventos são os fenômenos imunológicos bem pronunciados da leptospirose. Já passou a fase bacterêmica e tu está com esses fenômenos imunológicos extremamente bem pronunciados. Tratamento
Doxiciclina ou penicilina, que a gente usa para leptospirose. O tratamento tem benefício na fase aguda da doença, na fase imunológica não tem benefício comprovado, porém a gente usa antibiótico sim, devido à grande gravidade dessa doença, em qualquer fase que for diagnosticada. Mas o benefício está na fase bacterêmica mesmo, na primeira semana de doença. O tratamento, basicamente, além do antibiótico, vai ser suporte para doença grave, né, hemodiálise. Em torno de 50% dos pacientes que evoluem com insuficiência renal aguda na leptospirose necessitam de hemodiálise, ou seja, um número bem elevado dos indivíduos, 50%. Pacientes com insuficiência ventilatória aguda devido à hemorragia pulmonar necessitam de intubação, ventilação mecânica. E em muitos casos é uma alveolite hemorrágica tão maciça, tão pronunciada, que o paciente acaba morrendo ensanguinado. Bom, pessoal, de leptospirose é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenha sido claro. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.